Olá! Hoje vamos desvendar uma das ideias mais importantes e duradouras da filosofia ocidental. O que é justiça, pelos olhos de ninguém menos que Aristóteles. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, vamos combinar, persegue a humanidade há milênios. O que, de fato, significa ser justo? E aqui já vem a primeira grande sacada de Aristóteles. Para ele, justiça não é só um ato isolado, sabe? É algo mais profundo. É uma característica, uma parte de quem a gente é, que nos inclina a querer e a fazer o que é certo. Para a gente entender bem esse raciocínio, nosso roteiro vai ser este. Vamos ver o que é justiça, as duas formas que ela assume, como ela funciona na hora de distribuir as coisas e na hora de corrigir erros, o que acontece quando a lei não dá conta e, por fim, por que tudo isso importa. Vamos lá, então. Aristóteles começa dividindo esse conceito gigante em duas partes. E entender essa primeira distinção é a chave para todo o resto. De um lado, temos o que ele chama de justiça geral. Pensa nela como a virtude em seu sentido mais amplo, que é basicamente seguir as leis e buscar o bem da comunidade. Do outro lado, tem a justiça particular, que é mais específica, focada na imparcialidade nas nossas relações uns com os outros, principalmente em não querer levar vantagem. Agora é quando Aristóteles começa a detalhar a justiça particular que a coisa fica ainda mais interessante. Vamos começar por como as coisas são ou deveriam ser distribuídas. Isso aqui vale para tudo que é dividido em uma comunidade. Pode ser dinheiro, tipo um bônus na empresa, recursos públicos, ou até coisas não materiais, como honras e reconhecimento social. E aqui vem o pulo do gato de Aristóteles. Para ele, justo não é sinônimo de igual. Uma distribuição justa precisa levar em conta o mérito de cada um na história. Ele até dá um nome para isso: proporção geométrica. A ideia é simples. A relação entre o que as pessoas recebem deve ser a mesma da relação entre os seus méritos. Ou seja, se a pessoa A tem um mérito 3 vezes maior que a pessoa B, ela deve receber uma parte 3 vezes maior. Faz sentido, né? Certo. Mas e quando alguém faz algo de errado com outra pessoa? Como a justiça entra aí? É isso que nos leva ao segundo tipo de justiça particular. Aqui o objetivo muda completamente. Não é mais sobre distribuir bens, e sim sobre consertar um desequilíbrio. Seja num roubo, que é involuntário, ou até numa quebra de contrato, que é uma transação voluntária que deu errado. E olha que interessante a diferença. Aqui, o mérito das pessoas não importa em nada. A lei olha para o dano, e só para ele. O juiz entra em cena para restaurar a igualdade que existia antes da ação injusta. A lógica aqui é a da proporção aritmética. Pensa numa balança. A injustiça desequilibra os pratos. O juiz, então, tira o ganho indevido de um lado e devolve a perda para o outro, até a balança ficar nivelada de novo. Então, ok, temos a justiça que distribui e a justiça que corrige. Parecia um sistema fechadinho, mas o próprio Aristóteles percebeu que um sistema baseado só em regras tem suas falhas. A grande vantagem de uma lei é que ela vale para todo mundo, é universal. Só que, como Aristóteles bem apontou, essa força é também a sua maior fraqueza. Pois é. O que acontece quando a gente pega essa lei universal e aplica ela de forma cega num caso muito particular? Um caso que o legislador nem imaginou que poderia acontecer. Às vezes, seguir a lei à risca pode criar uma injustiça. E é aqui que entra uma das ideias mais brilhantes dele, a equidade. Pensa na equidade como um tipo de justiça superior, que serve para corrigir a lei. Ela vai além do que está escrito para buscar o verdadeiro espírito, a verdadeira intenção daquela regra. Bom, depois de tudo isso, vamos amarrar as pontas. Afinal, por que é que essa estrutura de pensamento com mais de 2000 anos continua sendo tão poderosa? O que vimos foi que Aristóteles nos deu um sistema completo para pensar a justiça. Da justiça geral, que olha para o bem comum, passando pela distributiva, baseada no mérito, e a corretiva, que restaura o equilíbrio, até chegar na equidade, que aprimora a lei com sabedoria. Para ele, a justiça não era só mais uma virtude no meio de tantas outras. Era a virtude mestra, a cola que mantém tanto a sociedade quanto o caráter de uma pessoa íntegros e funcionando. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, não é? Como que a gente pode pegar esse modelo, pensado há mais de 2 milênios, e usar ele para lidar com as questões complexas de justiça que a gente enfrenta hoje, tanto na nossa vida pessoal quanto em sociedade? Fica aí a reflexão.